Quando eu estava começando a faculdade, tinha um hábito que eu tinha medo de não conseguir manter ele e que a faculdade fosse atrapalhar e que eu não conseguiria continuar praticando esse hábito durante o período que eu estava na faculdade. E era justamente jogar videogame, que era uma coisa que eu fazia muito durante o meu ensino médio, era uma coisa que eu continuei fazendo depois do período que eu estava de férias e eu sempre continuava praticando esse hábito e eu tinha muito medo de que eu não conseguisse continuar fazendo isso durante a faculdade. E era uma coisa que me assustava bastante, porque eu via muita gente falando que a faculdade tomava muito tempo e você praticamente perdia a sua vida social fazendo faculdade. E eu tinha medo de não conseguir jogar videogame com meus amigos, sabe? É um pouco bobo, mas eu tinha esse medo. Conforme o tempo foi passando, eu entrei na faculdade, eu fui de fato me comprometendo mais com a faculdade e ao longo do tempo fui perdendo o tempo de jogar videogame. E foi uma das coisas que eu tinha medo de perder e eu acabei perdendo esse tempo. Porém, quando eu conheci o desenvolvimento pessoal, eu aprendi que todos esses maus hábitos, eles têm que ser parados. Você não pode continuar com esses maus hábitos e é muito importante que você entenda quais são os hábitos que te atrapalham e que você substitua eles por bons hábitos, como ir na academia, como leitura, meditação, e todos esses bons hábitos que vocês já conhecem. Quando eu comecei a descobrir o desenvolvimento pessoal, parei de jogar videogame, eu comecei a substituir por bons hábitos, eu comecei a ir treinar, eu comecei a tentar me dedicar mais a melhorar coisas, a melhorar pontos que estavam ruins na minha vida. Porém, como era uma coisa que eu sempre fazia muito, jogar videogame, jogar LOL com meus amigos, ficar horas e horas no computador, jogar Minecraft, foi uma coisa que eu acabei voltando. Então, mesmo sabendo que estava errado, mesmo sabendo que aquilo era um mau hábito, aquilo era um consumo imediato de prazer e de dopamina, eu voltava para aquele hábito e eu falava, tá tudo bem, eu já tô treinando, eu já tô me alimentando melhor, então tá tudo bem jogar videogame, tá tudo certo. E aí eu voltava com esse mau hábito de ficar horas e horas e horas jogando videogame, horas e horas no LoL, horas e horas jogando Minecraft. E aí que tá. É aí que entra a depressão do desenvolvimento pessoal, cara. Você acaba sofrendo, porque antes do desenvolvimento pessoal, eu jogava videogame sem ter essa culpa, sem saber que era uma coisa errada, é só um momento de prazer ali e tudo bem, tá tudo certo. Mas depois que você começa com os bons hábitos, depois que você começa a descobrir o desenvolvimento pessoal, você descobre que não tá tudo bem, é um hábito ruim, é um mau hábito. E aí você pratica esse mau hábito com culpa. Então toda vez que eu jogava videogame, toda vez que eu entrava em call no Discord, toda vez que eu gastava horas da minha vida, eu fazia aquilo com uma certa culpa. Eu fazia aquilo sabendo que estava errado, sabendo que era um erro meu e que eu estava saindo dessa minha constância de disciplina. Sinceramente, parece um pouco, como é que eu posso dizer? Radical, parece um pouco radical isso. Mas a verdade é que a longo prazo, você entrando no desenvolvimento pessoal, você percebe que não é radical. E isso sim faz a diferença. Porque isso, querendo ou não, é um vício. E você está se livrando dos vícios no desenvolvimento pessoal. Então, se o videogame é um vício, se você passa horas e horas e horas e não consegue ficar, sei lá, um dia sem jogar, cara, você tá viciado. Isso é um vício, você tem que sair dele. Colocar o seu tempo em coisas que vão, de fato, agregar na sua vida, que vão fazer com que você evolua. E ficar entre esses dois mundos, entre o antes do desenvolvimento pessoal e depois, vai fazer com que você crie essa certa depressão e culpa de que você está fazendo algo errado. Então, isso não serve só para videogame, isso serve para todos os hábitos. Por exemplo, quando você tem aqueles amigos que você sabe que de certa forma eles são um pouco degenerados e que você sabe que eles nem assistem esse tipo de conteúdo e você sai com eles e você pratica o hábito que eles praticam porque eles te influenciam a isso, você vai fazer isso com culpa, você vai saber que tá errado. Porque, cara, sinceramente, eles nem assistem esse tipo de conteúdo e se você tá aqui assistindo, você sabe que isso é errado. Você tá um passo à frente das pessoas que não conhecem o desenvolvimento pessoal.
Só de você estar assistindo esse vídeo, você já tá à frente. Você tá tirando tempo da sua vida para assistir um vídeo de desenvolvimento pessoal, que eu acho que muitos dos seus amigos nem mesmo têm esse tempo, nem mesmo têm o interesse de se desenvolver, entendeu? E se você continuar aceitando sair com eles e fazendo esses maus hábitos junto com eles, você sabe que tá errado. Então praticamente você tem duas vozes internas, e essas duas vozes internas são as que fazem você praticar os maus hábitos e os bons hábitos. E quando você escuta essa voz interna que fala pra você ir lá jogar videogame, tipo, fala assim, vai lá, joga um pouco, vai descansar, entra no TikTok, vai assistir vídeos, entra no Instagram. Essa voz, ela é a mesma voz que te coloca pra baixo, ela é a mesma voz que faz com que você se desencoraja, essa é a voz que faz com que você cometa os maus hábitos. E às vezes você escuta essa voz, às vezes você escuta ela e você vai lá e faz os maus hábitos, você vai lá e volta num vício antigo que você tinha, porque você escuta ela. E essa voz, ela não vai gerar nada mais, nada menos do que arrependimento, cara. E enquanto isso, do outro lado tem a outra voz. A voz que tá falando, cara, isso é errado. Você sabe que isso é errado. Você sabe que você deveria ir treinar hoje. Você não deveria faltar no treino. Você deveria ler. Pega um livro e começa a ler. Você deveria voltar naquele seu projeto que você tem. Que eu sei que você tem um projeto que você, em algum determinado momento, você parou com ele, entendeu? Existem essas duas vozes. E essa segunda voz, ela vai te trazer um orgulho. Essa é a voz que de fato vai te trazer uma sensação de prazer, o verdadeiro prazer. O prazer que não é imediato, o prazer que você constrói a longo prazo e que você vai se sentir feliz desenvolvendo essas coisas. E você vai se sentir orgulhoso seguindo essa segunda voz. Então quando você estiver no momento que você quer praticar, você quer voltar a um vício antigo, você quer fazer essas coisas que você fazia antes de conhecer o desenvolvimento pessoal, antes de assistir esse tipo de vídeo que você está assistindo agora, pensa um pouco, para um pouco e escuta. Escuta suas duas vozes interiores e vê o que elas têm a dizer para você. E às vezes tudo isso faz com que você se sinta travado, porque você fica alternando entre a sua vida antiga e a nova, a antiga e a nova, e você vai se sentir travado, você vai sentir que você está fazendo algo errado. E ficar alternando entre o desenvolvimento pessoal e voltar para os maus hábitos, vai sim fazer com que você se sinta mal e não saiba exatamente o que fazer, não saiba exatamente o que seguir. E vai também gerar pensamentos ruins, vai fazer com que você fique pensando muito e crie essa ansiedade muito, muito grande, sabe? E isso, na verdade, é uma dissociação cognitiva. Porque os seus valores, eles mudaram. Você sabe agora o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe que você tem que se alimentar bem e parar de comer comidas processadas e porcaria, e praticar bons hábitos, ir pra academia e treinar e ler. Você sabe que você tem que fazer tudo isso, mas você não pratica. Então, óbvio que isso vai gerar uma ansiedade muito grande, isso vai gerar até um pouco de depressão, cara. Porque falta ação da sua parte. Você já tem o conhecimento, você já tem toda a teoria. Então não adianta você sair desse vídeo, você assistir esse vídeo até o final, você sai dele e você não vai praticar nada. Você não vai tentar treinar, você não vai se alimentar melhor, você não vai, tentar ler um livro ou até meditação. Meditação é alguma coisa que eu tenho começado a fazer, eu tenho colocado na minha lista de hábitos, que inclusive tá ali em cima. Isso vai servir de exemplo para um outro vídeo, mas é importante que você coloque esses bons hábitos novos, e tente de fato praticar eles e sair da teoria, sair desse vídeo e de fato aplicar alguma coisa, entendeu? Vai fazer com que você se sinta melhor e já é um passo muito bom para você sair desse travamento que você tá e dessa ansiedade e dessa depressão que você tá sentindo, entendeu? Porque a verdade é que você sabe que tudo isso faz mal, você sabe que todos esses hábitos que você volta e que você para e que você volta, você sabe que tudo isso faz mal e você tem medo da mudança. Quanto mais tempo você ficar adiando o corte desses hábitos, quanto mais tempo você adia a mudança, a aplicação dessa teoria para a sua vida, mais tempo você vai ficar nesse limbo,
mais tempo você vai ficar nessa depressão, mais tempo você vai ficar nessa ansiedade, porque você precisa sacrificar quem você é agora para você se tornar quem você tem que se tornar. Entendeu? É um pouco pesado, mas é verdade. Você tem que parar de ter essa mentalidade de menino e começar a ter a mentalidade de homem, cara. E começar a pensar, cara, eu não vou mais jogar videogame, eu não vou mais ficar pensando igual um garoto, eu não vou mais ficar me comportando igual um menino, querendo comer porcaria o tempo todo, querendo prazeres o tempo todo, porque a vida não é isso, cara. A vida não é prazer o tempo todo. A vida é difícil. Ela vai te colocar em momentos difíceis que você precisa ser homem e ter a mentalidade o suficiente para passar por aquilo sem se abalar tanto, sem fazer com que aquilo te derrube, cara. Porque, sim, várias coisas da vida vão te derrubar. E você tem que ter a mentalidade certa para levantar. E a verdade é que a mentalidade certa, ela vem a partir do desenvolvimento pessoal, porque você não vai acordar um dia e vai ter um estalo e de repente você vai virar um homem e de repente você vai ter toda essa mentalidade. E fica empurrando com a barriga a mudança e fica empurrando com a barriga o corte dos hábitos ruins, cara. Porque a vida não é assim, você precisa fazer essa mudança o mais rápido possível. Você precisa tirar essa mentalidade de garoto e começar a ter uma mentalidade de homem. Porque tem muita coisa lá fora que quer te derrubar. Tem muita coisa lá fora que quer que você seja um garoto. Que não quer que você seja um homem, que quer acabar com a sua masculinidade. Quantos venenos, quantas coisas, quantas influências ruins tem lá fora. E vai de você mudar isso. Vai de você mudar a sua mentalidade agora ou não, cara. E quanto mais você atrasa isso, pior é pra você. Porque eu sei que você quer atrair mulheres, eu sei que você quer ganhar dinheiro, eu sei que você quer sair da casa dos seus pais, eu sei que você quer sair desse buraco que você tá agora, que você quer conquistar alguma coisa na vida. Mas querer tudo isso, apenas querer tudo isso, não vai mudar a sua vida. Então sim, o desenvolvimento pessoal pode parecer ruim no começo. O desenvolvimento pessoal pode parecer pesado, pode parecer chato, pode parecer uma perda de tempo, mas ele não é. E ele vai fazer com que você tenha todas essas mudanças, ele vai fazer com que você se torne um homem de hábitos bons, ele vai fazer com que você conquiste todas essas coisas. Porque quando você coloca um esforço nos seus projetos, quando você coloca um esforço em si mesmo, porque quando você sai por aí para procurar um emprego, quando você tá querendo construir um negócio e você quer ser um networking, e você quer mostrar que você sabe se comunicar na internet, qual é o seu produto? Seja sincero com você, qual é o seu produto? Seu produto não é alguma coisa que você está vendendo, não é a sua empresa, o seu produto não é o que você está vendendo pela sua empresa, para o seu chefe, cara, não é nada disso. O seu produto, ele é você. O seu produto vai estar junto com você pro resto da sua vida. Ele é você, cara. Ele é a sua imagem. Ele é a sua pessoa. Ele é a sua personalidade. E quando você investe no desenvolvimento pessoal, você está investindo em você mesmo, no seu próprio produto. Você. Entendeu a importância de fazer isso? E quem disse que tem que ser fácil? Por que tem que ser fácil, cara? Por que tudo pra você tem que ser fácil? Tudo tem que ser um prazer, tudo tem que ser de mão beijada, tudo tem que ser entregue mastigado pra você. Não tem que ser fácil. Quanto mais difícil as coisas são, mais você vai aprender e mais você vai acabar com essa mentalidade de garoto que você tem e vai construir a mentalidade de homem, porque as coisas não tem que ser fáceis. Você vai sim passar por dificuldades e as dificuldades são boas. Então aprende a abraçar o desconforto e a entender que as coisas ruins e o desconforto vêm para ajudar a gente e para fazer com que a gente fique mais forte. Porque depois que você aprende tudo isso, depois que você começa o desenvolvimento pessoal e depois que você entende que os bons hábitos, você entende a diferença dos bons hábitos para os maus hábitos e o que você está fazendo é ruim, não tem volta, cara. Você não vai mais sentar no computador e entrar no Discord e jogar videogame, jogar LOL a tarde inteira que nem você fazia antes, sem sentir culpa. Você vai se sentir culpado, entendeu? Você vai sentir que você está fazendo algo errado. Não tem volta. Depois que você aprende, não tem mais volta. Você não vai conseguir mais sair com seus amigos degenerados, seus amigos que não sabem sobre desenvolvimento pessoal. Você não vai mais conseguir praticar esses maus hábitos sem se sentir culpado. Entendeu? Essa é a verdade, cara. Você tem que ser honesto com você mesmo e fazer essa pergunta.
Porque assim você vai conseguir se conhecer melhor e entender melhor. É isso que você quer pro seu futuro? Quando você estiver fazendo um mau hábito, quando você estiver jogando videogame, comendo porcaria ou assistindo vídeos adultos, se pergunta, é isso que eu quero pro meu futuro? É isso que me define? Isso vai me tornar mais fraco ou vai me tornar mais forte? Sabe, quando você estiver lá, naquele momento de prazer, sozinho no banheiro, você sabe o que eu tô falando? Você olha pra você mesmo no espelho e você fala, isso vai me tornar mais forte? Isso é bom pra mim? Óbvio que não, cara. Óbvio que não é bom. E quando você começa a perceber que você tá fazendo essas coisas erradas, você tem esse estalo de querer mudar tudo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que faz com que você caia. É exatamente isso que faz com que você volte para os maus hábitos e não consiga ter uma constância com o desenvolvimento pessoal, cara. Porque você quer mudar tudo ao mesmo tempo. E mudando tudo ao mesmo tempo vai causar uma confusão muito grande na sua cabeça. Porque as pessoas não funcionam desse jeito, as coisas não mudam tudo ao mesmo tempo. Quando você quer colocar um hábito novo, quando você quer eliminar um hábito ruim, você percebe um pouco, faz essa distinção na sua cabeça. Qual que é o hábito que mais está me atrapalhando? Pergunta pra você mesmo. Qual é o hábito que mais está me atrapalhando? É jogar videogame? Então você vai continuar com todos os hábitos ruins, continua com eles, dane-se, continua com eles por um tempo e elimina esse mau hábito. Elimina o jogar videogame, substitui por outra coisa. Vai ler um livro, se inscreve na academia, vai fazer alguma arte marcial, vai caminhar, faz alguma coisa que seja diferente. Começa um projeto particular seu, faz alguma coisa diferente que não seja jogar videogame. E aí a longo prazo, você vai conseguir tirar esse mau hábito, você vai conseguir eliminar o jogar videogame e você vai continuar com os outros. Quando você conseguir eliminar um mau hábito, você vai pro próximo. Qual é o outro mau hábito que tá me fazendo... que é o pior hábito que eu tô cometendo agora? É assistir vídeos adultos? Então você vai lá e você vai tentar eliminar isso, você vai substituir por outras coisas, você vai ir pra academia, você vai treinar, você vai levantar peso, você vai ficar cansado, você vai fazer cardio pesado, e isso não vai te dar vontade de fazer isso. Você vai lutar contra você mesmo, porque você vai passar por um momento de dor, você vai passar por um momento de sofrimento, porque o seu cérebro está acostumado com aquilo. Seu cérebro está acostumado com você entregando vídeos adultos e prazeres imediatos para ele o tempo todo. Então sim, você vai passar por esse desmame e esse momento muito difícil na sua vida, mas você vai conseguir eliminar isso. Você vai conseguir eliminar, assistir vídeos adultos e essa coisa terrível, né, que é esse hábito. E a longo prazo você vai conseguir ter eliminado mais um. Então você já tá no caminho do desenvolvimento pessoal fazendo isso. Você não precisa mudar tudo de uma vez assim do nada, cara, porque não é assim que funciona. E mudando tudo isso, você vai chegar no momento que você vai estar fazendo todos esses hábitos bons e ter eliminado todos os maus hábitos. E você vai ver como o seu dia está muito mais divertido. Você vai ver como o seu dia está muito mais satisfatório. Você vai ver como você está muito mais grato por ter feito isso, muito mais grato por ter investido no seu próprio produto, que é você. Você vai estar muito mais grato por estar se sentindo cansado, por estar se sentindo com essa sensação de missão cumprida. Eu consegui, mais um dia eu consegui fazer todas as coisas que eu me propus a fazer. E isso a longo prazo vai fazer com que você desenvolva um respeito muito maior de você mesmo. Imagina o quão bom é isso, você se respeitar, você ter uma autoimagem tão boa sua, a ponto de você se respeitar de forma gigantesca, cara. Você vai desenvolver esse autorrespeito por você, o que é a melhor sensação que alguém pode ter. Porque quando você promete que você vai mudar, quando você promete que vai começar a se desenvolver, a praticar bons hábitos, a parar de cometer maus hábitos, e você não faz, você tá perdendo o respeito que você tem por você mesmo, cara. Você tá nada mais nada menos mentindo pra você mesmo. E você acredita no mentiroso? Você acredita em pessoas que já mentiram pra você? Acho que não, né? Acho que você não acredita. E por que você acreditaria em você mesmo? Pois é, olha quão poderoso é isso. Vai mudar a sua autoimagem, vai mudar a percepção que você tem de você mesmo. Então, cara, começa a colocar em prática essas coisas.
sai desse vídeo, para de assistir esse vídeo, e no momento que você terminar de ver isso, vai lá e coloca em prática. Se você não foi treinar hoje ainda, vai treinar, aprende a construir um negócio seu, vai pesquisar na internet como colocar esse sonho seu fora do papel, começa a ler mais, começa a meditar, para de consumir tanto TikTok, tanto Instagram, para de se comparar com as pessoas online, diminui seu tempo de tela e se esforça para melhorar, porque o seu futuro só depende de você. E mudar essa mentalidade de menino para homem também só depende de você. Bom, basicamente essa era a mensagem que eu queria deixar para esse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar o seu like, deixa o seu comentário aqui também. Vamos iniciar uma conversa nos comentários, vai ser muito legal conversar com vocês. Vai ser muito legal saber sua opinião sobre esse vídeo. E se inscreve para ajudar aqui e fazer com que essa mensagem chegue para outras pessoas que precisam escutar também. Então é isso, valeu!